Essa é a hora exata para mais um episódio do Mintingcast, o podcast oficial da Tática Eventos. Um espaço para compartilhar tendências e experiências, gerar insights de como criar valor e impactar pessoas através da utilização estratégica dos eventos. Seu evento quinzenal às terças. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio número 13 do Mintingcast, mais um espaço para estarmos conectados em que conversamos como conectar através dos eventos. Eu sou Sinara Cardoso, fundadora do ID de Conexões e Estratégias da Tática Eventos, e hoje nós vamos conversar sobre a importância das diretrizes internas para eventos e patrocínios em empresas e instituições. Ou seja, a formatação, a elaboração de documentos que possam dar parâmetros, que enumerem processos, que dê, inclusive, checklist, indique ferramentas de automação para o planejamento e a execução dos eventos. E por que eu trouxe esse tema para o episódio de hoje? Primeiro, porque é super comum eu presenciar problemas com a falta de padrão dos eventos na maioria das empresas ou das instituições. E isso acontece quando nós estamos assessorando na gestão do evento e a gente vê que não existe histórico, documentação passada, registro, seja dos fornecedores ou da forma como as coisas foram definidas, um motivo, uma justificativa para as decisões do evento e muito menos os resultados das edições anteriores dos eventos. Então, isso acontece quando a gente está na gestão dos eventos e também quando nós somos solicitados, dentro da Tática existe esse serviço de consultoria para elaborar esses parâmetros, porque as empresas se viram em algum momento à mercê ou de uma pessoa que conhece tudo e que na sua cabeça tem todos os procedimentos e a forma como se faz dentro daquela organização, e aí, por algum motivo, você, na falta daquela pessoa, na descontinuidade daquela pessoa, você perde qualquer indício, qualquer fio da meada para os eventos daquela organização, ou porque o corpo que toma conta dos eventos daquela empresa sofre muita pressão por parte de outros departamentos que não conseguem entender o processo de organização de eventos, a necessidade de uma antecedência para solicitar, ou então a forma como escolher fornecedores, tetos máximos para a escolha de decoração ou de gastos diversos, enfim, o que nós somos comumente observadores é de uma falta de padronização dentro da empresa, né? E isso faz com que se perca tempo, energia e dinheiro. E que se perceba que, no fundo, isso são problemas recorrentes à inexistência de processos e também de automação. Porque quando se trata de eventos, muitas empresas acreditam que não se aplica você ter um processo, um procedimento para cada atividade. Ou então entendem que não é necessário por se tratar de um departamento que, via de regra, dá suporte, por mais que seja estratégico, ele dá suporte a outros setores da empresa. E não entendem o quanto é facilitador e produtivo, inclusive financeiramente estratégico, como qualquer outro setor da empresa, o departamento de eventos ou de cerimonial ter regimentos que possibilitem as pessoas, independente de quem sejam, agora ou no futuro, terem um guia, saberem como
proceder para cada tipo de evento, para a análise de participação em eventos externos ou de seus representantes, ou ainda para conceder patrocínios. Então, eu me vi recentemente numa situação onde nós fomos consultados e depois contratados para assessorar uma organização a fazer todo um diagnóstico e depois ajudar a elaborar e aplicar esses processos internamente, e isso me levou a perceber que é muito mais comum do que a gente imagina. E como gerar procedimentos e automação para o setor de eventos ou cerimonial e, consequentemente, para os acontecimentos propriamente ditos dentro de uma empresa? Primeiro, é necessário que haja um estudo, um diagnóstico da corporação, que analisa desde o histórico dela, a fundação, os motivos, a missão, a visão, quais são os valores daquela organização, se ela tem uma bandeira, um manifesto, qual é a sua estrutura hierárquica para conhecer todos os cargos, né, e quem está sob quem responde a quem. E isso nos dá, na verdade, a possibilidade de determinar a ordem de precedência interna dentro daquela organização. Se faz um estudo da existência de símbolos como slogan, mascote, bandeira. Deve ser analisado o público-alvo daquela empresa, o seu produto ou serviço atende a quem. Quais são os assuntos que dizem respeito àquela empresa? Qual é o seu mercado? Quais são os assuntos, inclusive, afins? Existem serviços ou produtos que são complementares ou que são completamente opostos ao produto ou serviço fim da organização? E, por fim, devem ser analisadas também as políticas de risco ou boas práticas de sustentabilidade, se essa organização já tiver parâmetros, né, nesse sentido, datas comemorativas, como o aniversário da própria empresa ou da instituição, das suas filiais, datas especiais que costumam confraternizar ou homenagear os seus funcionários e familiares, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, crianças, a CIPA, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, muito comum no fim do ano, se há eventos setorizados, ou seja, se as equipes por setores têm algum tipo de evento, de prestação de contas, ou então de planejamento, ou ainda a equipe de vendas, que é o mais comum, né, dentro das organizações, tem uma atenção especial à equipe de vendas, com campanhas de premiação para os colaboradores internos, ou distribuidores, ou franqueados, se for o caso dessa organização, convenções, né, que permitam se fazer planejamento, premiar, incentivar, motivar, estimular as vendas, enfim, é uma série de informações que vão permitir conhecer a cultura organizacional e definir um calendário de eventos internos e de eventos que aquela organização deve participar porque dizem respeito ao seu mercado. Isso também precisa ser diagnosticado, precisa ser analisado, né, a partir dos muros da organização. E além desses eventos que são comumente feitos internamente ou que externamente se tem o hábito, a necessidade de participar, quais são as regras e condutas para tal? Então, quem participa? Qual é a ordem de precedência se houver um convite externo para que um representante da empresa fale à imprensa ou participe de um evento? Quais são os processos de planejamento e organização em si de um evento? Né? Quanto tempo se solicita? Quem pode solicitar um evento? Quais são os tetos de custo? Quais são as fontes financiadoras dos eventos? Que colaboradores são envolvidos? Em que circunstâncias pode ser feita a contratação externa?
quais são os documentos que devem ser solicitados para uma contratação externa. Enfim, como vocês estão vendo, são muitas informações que são coletadas através, obviamente, se houver, né, documentos e edições anteriores desses eventos, entrevistas com os seus colaboradores, se faz um levantamento após essa coleta de todas essas informações, se faz a investigação externa, como eu falei, de eventos relacionados ao mercado dessa empresa ou organização, e são levantadas as questões que precisarão de definição de como deverá ser o procedimento a partir desta ocasião. Caso não haja já um modus operandi, uma forma com a qual, mesmo que empiricamente as coisas já sejam feitas e definidas, é necessário pegar os pontos em que há um vácuo, levantar todos esses pontos e levar ao corpo decisório da empresa para que se mostrem quais são as opções e, a partir daí, se defina as diretrizes que será inserido em um guia para toda a organização. Dessa forma, você não fica refém de uma pessoa ou de um grupo, né, que tem todos os procedimentos ou a forma como aquela empresa está acostumada a fazer, ou que eventos do calendário aquela empresa geralmente vai na cabeça, também fica mais fácil para as pessoas que estão representando o setor de eventos e cerimonial fazer valer as diretrizes como parâmetros institucionais, né? Parâmetros definidos pela organização, e não parecer que são questões impostas por esse próprio departamento. Isso perante os outros setores, né? Porque tem empresa que tem esse problema, que há uma competição entre os setores ou as coisas não são vistas e feitas como um grande time. Então, a partir do momento que você tem um documento diretriz, onde estão estabelecidas essas regras institucionalizadas, não é algo que parte de uma pessoa. É um documento da empresa que diz quais são as regras. Fica mais fácil ter um prazo para solicitar um evento, ter claro quem paga, até quanto pode custar, quem pedir autorização a cada intervalo de valor, e evitar desconfortos de egos, uma vez que as posições dentro do evento ou de representação da empresa também já ficam previamente definidos e só precisam ser seguidas. Então, essas diretrizes, elas são muito importantes. E elas não são, pode parecer complexo da forma como eu estou falando, mas isso independe do tamanho da organização, ou da quantidade de funcionários, ou da abrangência daquela empresa. É muito importante, eu sempre digo que mesmo empresas e organizações que são de pequeno e médio porte, elas atuem de uma forma profissionalizada. Então, a pesquisa em si, o primeiro momento de coleta, de levantamento das informações, isso é trabalhoso, é um diagnóstico que precisa ser feito com calma, que precisa ser feito, como eu disse, inclusive ouvindo as pessoas que vivenciaram em algum momento como foi a forma em que se operacionalizaram as coisas até o momento, para, a partir daí, levantar que pontos precisam ter um procedimento que esteja de acordo com a cultura, com os valores e compatível com a hierarquia daquela empresa, para que se tome a decisão como vai ser a partir de então, e essa diretriz se estabeleça em documentos que são divididos em 3 ou 5 guias e manuais. Por que isso? Porque existe, como eu comentei, questões de orientação contra a gestão de riscos e também em relação às boas práticas de sustentabilidade. E aí nós temos 2 opções: ou incorporar a gestão de risco, as análises de risco e as providências em relação a mitigar riscos, analisar riscos e mitigar riscos em cada um dos guias, em cada um dos procedimentos de eventos, ou você criar um documento único. A mesma coisa para as boas práticas de sustentabilidade. Isso pode estar incorporado
em cada manual ou regimento interno de evento, participação de evento ou de patrocínio, ou isso pode ser um documento à parte, principalmente quando a organização já tem uma política maior em relação a riscos e sustentabilidade, que deve somente ser atualizado para prever as normas relativas a eventos, sem necessariamente você ter um documento à parte de riscos para eventos ou um documento à parte de boas práticas de sustentabilidade nos eventos. Então, isso pode ser incorporado à política maior da empresa ou ser inserido no decorrer do manual do regimento de eventos, para que se não se gere mais 2 documentos à parte. Então, nós temos 3 diretrizes que eu geralmente recomendo ser elaboradas. A primeira é um manual de eventos e um regimento interno de cerimonial. O segundo é uma política de patrocínios. E o terceiro documento é uma política de participação em eventos. Eu vou destrinchar aqui rapidamente cada um desses 3. E, como eu disse, na minha maneira de ver, esses são os 3 documentos básicos que toda empresa ou organização deve ter, contendo todas as suas regras e normas em relação a eventos. No primeiro, que é o manual de eventos ou o regimento interno de eventos e cerimonial, ele é como se fosse uma grande política de eventos daquela empresa. Então, ela prevê o calendário, ela prevê qual é a importância, tal qual é estratégicos os eventos para aquela organização, hierarquicamente mostra a quem está submetido o setor, o departamento de eventos ou de cerimonial, a quem responde, quais são as funções e cargos que compõem esse setor, esse departamento. Tem um grande checklist de materiais e equipamentos que devem compor aquele setor. Eu digo materiais e equipamentos de operação, tá? De forma prática. O que você tem que ter para estar na maleta 007 para que você consiga fazer um evento internamente naquela organização. Então, ali listados, enumerados, todos os equipamentos e materiais necessários e também prever quais são os tipos de eventos que aquela organização tem e o checklist e as providências que devem ser tomadas para cada evento. Ou seja, para cada tipologia de eventos, você já determinar um fluxograma que defina quais são as pessoas envolvidas, que defina quais são as atividades que têm que ser relacionadas na sequência correta e que indique quais são os indicadores que devem ser normatizados e que devem ser observados ao longo do evento e que parâmetros serão mensurados para que aquele evento tenha os seus resultados analisados ao final, inclusive com que periodicidade esse resultado deve ser analisado ou revisado. Então, ele é um primeiro documento geral, um grande checklist do setor de eventos e cerimonial de uma instituição. O segundo documento que nós geralmente sugerimos na tática é uma política de participação em eventos. Considerando que aquela instituição ela participe, tenha representantes que sejam comumente enviadas para se atualizar ou para representar aquela instituição em algum evento, é necessário ter parâmetros de decisão de quando e em que contexto aceitar um convite, quem representa a empresa, se um colaborador solicitar a participação de um evento para sua atualização, que parâmetros devem ser analisados para saber se aquele colaborador terá a sua ida financiada pela empresa, e isso pode ser a partir do cargo ou outros critérios da avaliação de desempenho daquele colaborador, quanto a empresa pode
financiar por ano para cada setor ou para cada colaborador, que perfil de evento é aceito para que haja solicitação de participação financiada pela empresa, enfim. Então, são colocados todos os parâmetros para quem solicita participar, quem pode ir, o quanto pode gastar, como vai prestar contas desse dinheiro, se vai fazer um relatório, se vai ter que fazer um repasse dos conteúdos ou das informações de atualização que foram obtidas, algum tipo de relatório, e aí eu estou falando de relatório técnico, não somente o relatório de prestação de contas, das despesas, enfim, essa política de participação de eventos é um documento que vai dar as diretrizes de como definir quem vai a um evento representando a empresa ou numa eventual solicitação dos colaboradores no intuito de capacitá-los, atualizá-los, como se são definidas as pessoas que podem fazer isso ou até quanto e em que circunstâncias a empresa participa no encaminhamento desses colaboradores. Então, fica aí um documento que respalda a instituição para permitir ou negar, de forma embasada, a participação de colaboradores em eventos. Ou ainda, no caso de ser uma participação institucional da empresa, quem deve ir, como deve prestar contas das suas despesas, ou que relatórios devem prestar contas, se for na condição institucional, não somente a pessoa física, mas se tiver estandes ou algum tipo de ativação de marca com ação promocional, o que é feito, que possibilidades são feitas a partir de cada tipo de evento ou tamanho de evento, que parâmetros devem ser utilizados na escolha da localização de um estande, que metragem de estande, enfim, aí a gente entra no documento em uma participação, como eu disse, que pode ser da representação, pode ser do colaborador, ou então a participação institucional da empresa, não só através da pessoa física, mas também institucionalmente, com ativação de marca e etc. Então, a gente tem um documento que respalda as tomadas de decisões nesse aspecto. E um terceiro documento que nós recomendamos na tática às empresas e instituições, entidades públicas, privadas de uma forma geral, é uma política de patrocínios, que prevê nesse documento, de acordo com a cultura da empresa, de acordo com o mercado em que a empresa está e o seu público-alvo, ou seja, as pessoas que ela visa atingir, em que situação é válido ou não patrocinar. Por que não se patrocina de jeito nenhum? Em que situações é necessária uma análise do patrocínio? Quem pode solicitar um patrocínio? Quem analisa esses patrocínios? Qual é o valor que está estabelecido para patrocínios ano? E que parâmetros a pessoa precisa analisar de um evento ou de uma ação comercial para que o patrocínio esteja dentro do que é concebido como positivo pelaquela organização para ser liberado. Então, na política de patrocínios, a ideia é que você tenha diretrizes para facilitar aos analistas de patrocínio não ficar simplesmente à mercê da cabeça e do bom senso de alguém, ou então dos seus interesses pessoais, ou mesmo que organizacionais, não ficar à mercê de uma questão pessoal a escolha por patrocinar ou não. A empresa precisa ter diretrizes que definam o que é importante para ela, o que é considerado positivo e as formas, inclusive, como o retorno desse patrocínio será avaliado para uma posterior
edição vindoura de um evento ou de uma ativação comercial, de uma parceria comercial. Então, nessa política, a ideia é que você crie os mecanismos para poder facilitar a análise para decidir patrocinar, para avaliar o patrocínio e poder também definir como pode ser aprovado, quanto pode ser aprovado em intervalos de financiamento também, né? Quando eu digo intervalos de financiamento, é muito comum que as empresas definam que até um determinado valor é autonomia de gerência. A partir de um determinado valor precisa ser feita uma consulta de direção, enfim. Então, é colocado, obviamente, dentro do histórico anterior da empresa e daquilo que é comumente realizado no mercado, as opções, para que no momento dessa, como eu coloquei, né, depois da coleta e do levantamento das informações, no momento da definição de como é que vai ser a partir dali, se tome a decisão de qual vai ser o posicionamento dessa empresa. Mas o mais importante é institucionalizar, ficar algo politizado. Na tática, quando a gente presta esse tipo de consultoria, a gente sempre recomenda que haja um cronograma de implantação. Que as empresas, a partir do momento que ela aprova uma proposta para a elaboração do manual ou da política de participação em feiras e eventos ou da política de patrocínio, se tenha um cronograma de atividades com os prazos e as pessoas envolvidas. E também que esse processo ele seja participativo. O que a gente recomenda é que, independente de você ou designar internamente alguém que, de repente, faça parte do setor de eventos para poder institucionalizar os processos, ou mesmo que você contrate uma consultoria de fora, o processo precisa ser participativo. Ou seja, precisa envolver um máximo de colaboradores ou de representantes de setores da empresa, para que o diagnóstico ele seja bem aprofundado e que depois de elaborados os documentos, haja consultas à comunidade daquela empresa ou instituição, apresentando o documento de antemão, explicando e negociando pontos que podem ser controversos ou que podem ser polêmicos, para que a comunidade tenha condição de conhecer previamente, opinar, negociar, de uma forma que todo mundo acolha o resultado do documento e ele já tem um alinhamento, mesmo antes da sua validação e escrita para a expedição final. Então, é muito importante que seja realmente participativo e co-criado. E, por fim, depois de vencidas essas etapas e publicado o documento ou os documentos, nós também recomendamos um treinamento das equipes ou da pessoa que vai atender às solicitações dos eventos ou das participações em feiras e eventos ou das solicitações de patrocínio, para que ela esteja preparada não só em como agir em cada situação, mas também para colocar e fazer colocar, né? Fazer ser seguido na prática a execução do que está dito nos documentos, principalmente no manual de eventos ou no regimento interno de eventos e cerimonial daquela instituição. Essas pessoas elas precisam ser treinadas para organizar eventos, sim, com excelência, de acordo e dentro dos procedimentos que foram estabelecidos no manual. Elas precisam ter domínio do que está ali, mas elas também precisam ser guardiães daquele documento e saber dar as orientações e informar os outros setores a respeito do documento, dos prazos e dos porquês das solicitações do que está inserido no documento.
Nesse treinamento, além de ser um grande treinamento de organização de eventos à luz do manual e do regimento, são apresentadas ferramentas de automação para o planejamento e a organização, metodologias que possam garantir os padrões de qualidade e o retorno do investimento, que é a intenção quando você se debruça em a organização, independente de ser pública ou privada, investe para que sejam feitos os procedimentos, é para que a coisa seja ágil, seja de qualidade, comprometida e tenha um padrão. Aconteça de uma forma em que as pessoas já esperem, possam esperar o que vai acontecer, não fique uma coisa que não tenha a identidade e a cultura da empresa ali expressa. Então, meus amigos ouvintes, a ideia do episódio de hoje é trazer para vocês o quanto é importante procedimentar os eventos, o quanto é importante você ter um fluxograma para cada tipo de evento, saber o passo a passo, a sequência daqueles eventos, ter de antemão quais são as ferramentas e as metodologias através das quais você executa o evento, para que toda a equipe, dentro de uma comunicação fluida, onde as pessoas saibam qual é o passo a passo, saibam qual é o próximo passo, elas sejam autônomas, né? A gente já falou aqui em outros episódios, em gestão ágil, em gestão visual, em metodologia de gestão de projetos, de customer success, enfim, uma série de coisas que precisam estar embasadas, que podem embasar e nas quais podem estar embasadas a organização de eventos, para que a pessoa, se for somente um ser humano, ou então a equipe que dá existência, materializa os eventos de uma organização, elas possam trabalhar de uma forma tranquila, segura, ágil e refletindo a cultura e a identidade daquela empresa nos seus eventos. Então, procedimento, gente, é vida. Metodologia, fazer as coisas de uma forma organizada e de conhecimento geral, de forma transparente, com objetivos claros, com indicadores pré-determinados e com métricas que seja de conhecimento universal, que serão medidas para que o retorno do investimento naquele evento possa ser avaliado depois, isso é muito importante. E valoriza o setor de eventos e os profissionais que trabalham com os acontecimentos de uma instituição ou de um evento. Então, aproveitando esse momento de final de ano que nós estamos, né, agora, originalmente falando com vocês em dezembro de 2020, então, aproveitando esse período que é um momento de arrumação de casa, né, esse final de ano, início de ano, quando a gente vislumbra melhorias no nosso processo, uma forte recomendação é pensar em procedimentar os eventos através do manual de eventos ou de um regimento interno de eventos e cerimonial, em pensar em estabelecer, sim, uma política de participação de eventos e uma política de patrocínio, porque isso profissionaliza, dá transparência, e, como eu disse, identidade e reforça a cultura da empresa. Então, fica aí a nossa sugestão para o final de ano e para o início do ano. Janeiro também é sempre um momento muito propício para a gente planejar e ter uma nova etapa feita de uma forma melhor daqui para frente. Então, esse foi o nosso episódio número 13 do Meetingcast, o último do famigerado ano de 2020. Eu aproveito para me despedir de vocês, desejando um 2021 maravilhoso, completamente diferente de 2020, com muito trabalho, tranquilidade, acima de tudo. Eu acho que é o que nós precisamos agora, mais do que nunca, é tranquilidade, paz de espírito para poder fazer os projetos
saírem da gaveta efetivamente, as empresas poderem prosperar mais, né, e gerar mais trabalho e desenvolvimento, que é o que nós queremos como ponta final do trabalho de qualquer empresa ou instituição. Então, sua opinião e sua sugestão sobre assuntos e convidados continua sendo muito importante, muito bem-vindo. Conte e fale conosco através das nossas redes sociais, que é o @TaticaEventos no Instagram e no LinkedIn. E até o ano que vem com o próximo episódio.